Se você já tentou de tudo e não teve nenhum resultado, talvez o problema não tenha sido realmente a falta de disciplina, mas sim uma estratégia errada, equivocada. Não que a estratégia não funcione, mas talvez não funcione para você. E dentro disso nós precisamos encontrar o seu particular, tudo aquilo que envolve o seu ser, porque cada um de nós é único e a gente não pode tratar de uma forma generalizada. Olá, tudo bem? Meu nome é Ruth Lages, do Espírito Santo, e eu vim aqui para falar um pouquinho com você sobre a minha atuação. Eu sou nutricionista clínica, formada há um pouco mais de 20 anos. A minha especialização é em saúde metabólica. Por que que eu procurei buscar essa especialização? Porque ela vai muito além da nutrição tradicional. Nós buscamos um trabalho onde investigar a raiz do problema é o nosso foco. E quando nós investigamos a raiz do problema, nós entendemos se existe resistência à insulina, se existe problemas hormonais, se existe uma inflamação silenciosa que muitas vezes em um exame clínico ou até mesmo num exame de sangue, isso não aparece. Mas as suas queixas, o seu sentir continua ali muito latente. Essas são as verdadeiras causas e que promovem o aumento de peso, o inchaço, retenções. E nós buscamos essa raiz do problema para poder atingir você de uma forma muito profunda e tratar você naquilo que você deseja e acredita que nunca vai encontrar essa solução. Aqui você vai encontrar soluções verdadeiras, nunca superficiais. Meu foco é reprogramar o seu metabolismo, porque muitas vezes nós, ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada de vida, nós perdemos o foco, perdemos a linha e desprogramamos o curso natural do nosso corpo. Com esse foco de reprogramação, nós restauramos a energia, energia celular, energia do seu viver, foco e transformação de mente. Esse é o nosso principal objetivo. Através de estratégias de alimentação, low carb, jejum, carnívora, mas eu não gosto muito de nomear, sabe? Porque quando nós nomeamos estratégias alimentares, é porque ainda nós estamos presos em uma espécie de muleta. Mas à medida que a gente vai conhecendo o nosso corpo e entendendo como e o que priorizar dentro da alimentação, isso vai nos trazendo liberdade de escolha. Não é libertinagem, não é sair comendo de tudo um pouquinho, mas entender o que é bom, o que nutre e o que faz bem para o meu corpo. Se você já tentou de tudo e não teve nenhum resultado, talvez o problema não tenha sido realmente a falta de disciplina, mas sim uma estratégia errada, equivocada. Não que a estratégia não funcione, mas talvez não funcione para você. E dentro disso nós precisamos encontrar o seu particular, tudo aquilo que envolve o seu ser, porque cada um de nós é único e a gente não pode tratar de uma forma generalizada. Com isso, eu quero trazer aqui agora um pouquinho de mim, me apresentar, e agora que eu já apresentei o meu trabalho, apresentar como que eu cheguei até aqui, e com isso você vai entender por que que eu atuo hoje dessa forma. Há mais de 20 anos atrás, como eu disse, eu estava ingressando em uma faculdade que não tinha sido a minha primeira escolha. Eu tentava um outro curso e eu achava que dentro dele
era onde eu ia me encontrar. Só que depois de algumas tentativas, o não êxito, eu me lembro do meu pai falando assim para mim: "Minha filha, por que que você não coloca uma segunda opção?", porque eu nunca colocava uma segunda opção. E eu coloquei e ingressei nessa faculdade. Ele tinha muito receio de que eu não fosse feliz, de que eu não estivesse realizada dentro deste curso. Então ele disse para mim assim: "Eu vou te ligar todos os dias". Nós não morávamos na mesma cidade, meus pais moravam no interior, especificamente no litoral do Paraná, e eu fui para a capital, fui para Curitiba nessa época. E ele disse para mim: "Minha filha, eu vou te ligar todos os dias para ter certeza se você está gostando, como que você está reagindo a esse curso". E ele me ligou impreterivelmente todos os dias no final da tarde. Todos os dias ele ligava e perguntava: "Minha filha, como está? Como você está, se saindo? O que que você está achando do curso?". Até que por meados dos 6 meses, ele me ligando todos os dias, eu disse para ele: "Papai não precisa mais me ligar, eu estou amando o curso". E como é importante nós termos uma pessoa que nos incentiva, porque nesse incentivar do meu pai sobre a minha vida profissional, eu descobri algo que nunca havia passado na minha cabeça há 20 anos atrás. Hoje a nutrição ela é muito difundida, mas há 20 anos atrás ela era um curso pouco falado. E principalmente agora, da forma como ele está sendo falado atualmente, né? Como ele é discutido. Na realidade, existe a frase de que de médico e louco todo mundo tem um pouco, de nutrição também sempre tem alguém que sabe, que conhece, que tem uma dica, que tem um shot, que tem uma estratégia que vai salvar a sua vida, um chá milagroso. Então, naquela época, como não era assim, eu não tinha muito entendimento do que era. Quando eu comecei a cursar e eu vi a profundidade que a nutrição trazia, era isso que eu buscava, eu só não sabia que era através da nutrição que eu teria esse conhecimento. O entendimento de como funciona a fisiologia do nosso corpo, inclusive foi a minha especialização, eu me especializei em fisiologia humana e da nutrição, para que eu pudesse entender do fio do cabelo até a ponta do pé como funciona o nosso corpo e como os nutrientes atuam dentro dele. Com o caminhar do aprendizado, eu fui me apaixonando pelo curso, amava anatomia, eu era a primeira a entrar na sala de anatomia, a última a sair, porque você ter o conhecimento de cada órgão, de como funciona, isso é realmente surpreendente. Não tem como nós não vermos Deus em cada detalhe do nosso corpo. Eu saí da faculdade de 4 anos com uma ideia tradicional da nutrição. Que ideia era essa? Era como eu atendia os meus pacientes, inclusive meu pai, minha mãe, era dessa forma que eu cuidava. A nutrição tradicional, que é comer de 3 em 3 horas, ah, aveia no café da manhã com mamão, arroz integral, carnes mais sequinhas, sem gordura. Era desse modo que eu atuava. Até que a doença bateu na porta da minha casa. Aquele que tanto me incentivou, o meu pai, foi diagnosticado com uma doença terrível, que é o diabetes. Muitas pessoas pensam que o diabetes é assim algo muito que é uma doença crônica, que não tem cura e que você precisa tomar medicação para o resto da vida e é dessa forma que você precisa levar. Mas isso não é verdade, eu descobri isso dentro da minha casa. Eu tratava ele, como eu disse, com a nutrição tradicional. Ele Ele era um paciente muito obediente, tudo que eu prescrevia, ele seguia. E era exatamente esse estilo que eu colocava para ele, o café da manhã, e olha que ele fazia também atividade física.
Meu pai faleceu com 79 anos, ele descobriu diabetes aos 50. Mas como é uma doença progressiva, ela é agressiva, mas ela é progressiva. E quando ele descobriu, ele começou a tratar com a nutrição e também com atividade física. Meu pai foi militar por muitos anos e então ele tinha incutido nele essa rotina de atividade física. Eu me lembro que quando nós éramos crianças, eu e minha irmã, e no pátio de casa ele fazia exercícios conosco com um cabo de vassoura e aquilo era um momento muito incrível para nós. Mas retornando, ele tomava um café da manhã digno de uma nutrição tradicional. Cafezinho, com adoçante, às vezes com açúcar, porque ele era uma formiguinha. Ah, embora fosse magro, meu pai era um homem magro, 1,72, 70 quilos no máximo. Ele tinha ossos pesados, mas ele era um homem magro. Isso nos dá um entendimento de algo muito importante aqui. Uma fisiologia, um aspecto magro não significa saúde. E é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Então ele fazia atividade física e comia de 3 em 3 horas a alimentação tradicional. Acontece que não houve melhora. Ele precisou ir evoluindo de hipoglicemia antioral, né, até chegar à insulina injetável. Era um homem que tinha recursos, então ele usava boas canetas, ele utilizava, tinha bons aparelhos para precisar quanto que estava de glicemia no sangue, mas isso não resolvia, porque a raiz do problema não era tratada. Ele tomava o antídoto, que era a insulina, mas ele continuava se envenenando através do alimento. É por isso que eu acredito que sim, existe veneno na nossa panela e nós precisamos estar atentos a isso. Não é tudo que é integral, que é dito saudável, que verdadeiramente é. Nós precisamos avaliar como isso, qual o impacto disso no nosso corpo. O impacto de determinado alimento é diferente no meu e é diferente no seu corpo. A depender de como você está, como está funcionando, né? E, infelizmente, a doença avançou de uma forma, assim, muito intensa e progrediu para doenças neurodegenerativas. Quando meu pai faleceu, aos 79 anos, ele tinha 3 tipos de doenças neurodegenerativas e que foi o progredir do diabetes. Sim, o diabetes, ele tem uma causa que adoece o nosso corpo em forma de cascata, né? A insulina se eleva e quando a insulina está elevada no nosso corpo, ela atinge praticamente todos os nossos órgãos. A tireoide é afetada, nós podemos ficar com um hipotireoidismo de conversão. Nós ficamos com hipercolesterolemia, então o colesterol fica elevado. E qual é o tratamento para colesterol elevado na medicina tradicional? Entrar com estatinas. Quando ele começou com as estatinas, baixou o colesterol, mas também baixou a testosterona. Testosterona baixa, ela é precursora de muitas doenças hormonais. Outro problema que se apresenta nessa cascata de doenças é um fígado com gordura, um rim que filtra de uma forma muito dificultosa. Então, nós temos um ácido úrico elevado. Para vocês terem uma ideia, como a insulina alta, ela é realmente um perigo
generalizado para o nosso corpo. E por fim, uma das doenças que é pouco falada, mas que acontece, é essa questão das doenças neurodegenerativas. Na medicina integralista, essas doenças neurodegenerativas, elas são causadas pelo excesso de glicação de açúcar nas células do nosso cérebro. Então, excesso de açúcar no fígado é gordura no fígado. Excesso de açúcar nos rins é esse ácido úrico elevado. Excesso de açúcar no sangue é o diabetes. E excesso de açúcar no cérebro são essas doenças neurodegenerativas que podem vir a acontecer. E nisso eu ainda atuava dentro da nutrição tradicional, mas com muitos questionamentos, porque eu tratava os pacientes sempre em busca de emagrecimento. Embora fosse uma dor que eu tinha, porque eu vivi a dor da obesidade desde os meus 12 anos de idade. Então, tratar as pessoas como eu havia sido tratada, e eu tive resultados dentro da nutrição tradicional, tive. Não é um resultado fast, como as pessoas desejam hoje. Eu perdi 24 quilos em 2 anos, mas isso é muito bom, porque eu perdi gordura e eu nunca mais tive o reganho desse peso. Mas isso é assunto para um outro momento. Então eu tratava o meu pai agora com uma doença, eu tratava do mesmo modo que eu tratava pessoas para o emagrecimento. E isso estava completamente equivocada, essa forma, essa conduta de tratamento. Foi quando eu me questionei. Meu pai tinha dificuldade de virar de decúbito, então eu ia até a casa dele, virava ele de decúbito na cama, né? Porque esse momento ele já estava aí por volta dos 78 anos, estava próxima da partida dele. Eu e minha irmã também é da área da saúde, minha irmã é fisioterapeuta, e nós alternávamos os cuidados com ele, de banho, de alimentação, e esse dormir, porque volta e meia nós precisávamos virar ele na cama, porque você sabe que se de repente você nem percebe, mas você dormindo, você se mexe bastante, você vira de um lado, vira do outro, isso impede que faça feridas na pele, né? Que nós chamamos de úlcera por pressão. E eu, numa dessas ocasiões, eu fui de madrugada virar ele na cama e eu olhei ele e eu pensei, precisa existir algo além disso que eu estou fazendo. Precisa existir uma nutrição que realmente faça uma transformação, porque a medicação não tinha efeito e a alimentação não tinha efeito algum, muito pelo contrário, eu só via cada vez mais essa saúde se deteriorando. É interessante porque eu perguntei de uma forma muito sincera e eu perguntei realmente a Deus. Eu disse, precisa existir algo diferente disso que eu estou vendo. E eu me recordo que nesta mesma semana eu fui apresentada por uma paciente a um grupo de pessoas, eram médicos de diversas especialidades, nutricionistas e enfermeiros, realmente era uma gama de profissionais de saúde interessados e realmente aprofundados no que até então para mim era desconhecido, que é a medicina integralista. Nesse momento eu entrei nesse grupo, o nome desse grupo chama Rebelião Saudável, e é um grupo incrível que até hoje eu faço parte e me ajuda muito, porque ali quando nós não temos uma visão inteira e completa, nós podemos discutir com
um outro profissional que já vivenciou, que já tratou um outro paciente dessa forma, e ele vem com aquele conhecimento, com um vasto conhecimento, e a partir dali nós podemos traçar um outro direcionamento para esse paciente. Eu entrei nesse grupo e sempre calada, ouvindo, as discussões, assistindo os podcasts deles, eu pude ver que sim, existia uma nutrição, além daquela que eu havia estudado nos 4 anos dentro da faculdade. Existia uma nutrição que é além de você contar calorias, além de um mero emagrecimento. Emagrecer é importante? Claro que é. Eu vivi esse processo e para mim ele faz parte da minha história até hoje. Até hoje eu luto porque se você não sabe, a obesidade é uma doença e ela precisa ser cuidada até do momento que você descobre até o momento da sua partida dessa terra, você vai precisar cuidar, porque é uma doença crônica realmente. E não é uma doença que você trata assim, diferente como tem medicamento para obesidade não, tem medicamento para colesterol, tem lá. Tem um medicamento para, gordura no fígado, o sistema te dá um medicamento. Tem medicamento para ácido úrico, o sistema também te apresenta um outro medicamento. Mas para obesidade não. Para obesidade nós temos ferramentas que nos auxiliam, mas o cuidado é contínuo e para sempre. E, pois bem, nesse tempo em que eu questionei o tratamento que eu aplicava no meu pai, e que eu aprendi, comecei a traçar, a trilhar este novo caminho da nutrição integralista. Foi um tempo em que eu perdi meu pai, mas eu fui com muito foco, fui ler, fui estudar, existem muitos médicos de fora, médicos estrangeiros extremamente, que abordam muito essa área. Jason Fung é um deles. Nós buscamos e entendemos e a partir daí começamos na evolução de atender pacientes dessa forma. E é muito impactante você ver uma mudança real, uma mudança além de uma estética. Quando você olha exames sendo modificados, quando você vê triglicerídeos, de 500 baixar para 100, quando você consegue ver remissão de doenças que antes eram ditas como crônicas e que não teriam solução, e que você teria que tomar aquela medicação para o resto da vida. Inclusive, o meu primeiro caso de remissão foi justamente o diabetes na minha mãe. Meu pai faleceu em março. Em dezembro, todas nós fomos ao médico fazer um check-up, porque quem cuida muitas vezes se deixa de lado. Nós 3 estávamos inteiramente voltadas para o cuidado com o meu pai. Por mais de 1 ano, foram aí 5 longos anos, né, nesses cuidados, e os 2 últimos anos foram bem difíceis com ele acamado. Mas em dezembro o luto, ainda estava presente em nós, mas nós já conseguíamos ver um horizonte e fomos fazer esse check-up. Qual foi a nossa surpresa? Em sairmos depois do resultado dos exames e vermos que a nossa mãe agora estava trilhando o mesmo caminho doloroso que papai havia trilhado. E o final havia sido muito impactante e doloroso na nossa vida. Eu me lembro que minha irmã entrou dentro do carro muito nervosa
e falando que minha mãe precisava tratar e que ela não ia aguentar ver e viver tudo aquilo novamente. Minha mãe, em silêncio, ela ficou muito reflexiva. Dentro do carro ainda, ela falou para mim: minha filha, eu quero que você me ajude, porque eu não quero terminar com o seu pai. E tratar da minha mãe foi uma nova chance para mim também como profissional, porque eu ia poder agora colocar em prática esse novo conhecimento que havia se descortinado para mim. E nós começamos esse tratamento. Ela viajou nessa época do ano, em janeiro ela viajou e eu atendi a ela à distância, orientando, com alimentação baixa. Agora não era contagem de calorias mais. Agora é realmente aquilo que trata e que faz baixar a insulina. E começamos com o que nós conhecemos aí, que é o jejum e a low carb. Mas era um jejum de 14, 16 horas. Ela fez exames, passados 3 meses, muitos parâmetros dos exames de sangue já haviam baixado e foi uma alegria para nós vermos que tinha resultado, né? Que aquele tratamento que era real, não era só um tapar com a peneira, não era apenas um emagrecimento. Minha mãe perdeu 20 quilos, claro que teve, né, a questão do luto que ela vivenciou, mas com a alimentação, e ela entrou na academia, com mais de 70 anos, entrou na academia. Impossível você estar acima do peso e não ter nenhum exame diferente em ti, não ter nenhum hormônio alterado. É impossível. Só que dentro da leitura da medicina tradicional, eles olham aqueles valores e para os valores você sai do consultório sempre com um tapinha nas costas e com uma receita de medicamentos que você vai precisar tomar porque você está com problemas que são crônicos e que não têm solução. Foi quando eu procurei uma médica chamada Janaína Cohen. Ela é uma médica muito conhecida, inclusive a minha conterrânea. Eu sou mineira, ela é de lá também. Ela naquele ano, ela havia recebido um prêmio nos Estados Unidos, voltado a essa alimentação que tinha. Ela é endocrinologista e ela começou a abordar os pacientes desta forma integralista, de uma forma muito especial, diferente, buscando baixar realmente a insulina dos pacientes associado ao jejum. Mas era um jejum diferente desse que eu estava aplicando na minha mãe. Afinal, uma senhora com mais de 70 anos, como que eu vou colocar 16 horas de jejum em uma senhora? E era minha mãe. Quando eu entrei em contato com ela, ela me fez algumas perguntas com relação à paciente e me orientou. Dentro das orientações estavam a alimentação que ela já fazia, a atividade física que ela já fazia, mas precisava aumentar a carga horária de jejum. E eu propus para minha mãe, e ela estava super disposta, engajada nesta intenção dessa remissão. E nós começamos a praticar, hoje tem-se um nome, chama OMAD, é uma sigla em inglês, e que significa você
ter uma única refeição ao dia. Essa única refeição ao dia também baseada em proteína animal e legumes de baixo índice glicêmico. O restante do período era jejum e, como ela fazia atividade física pela manhã, ela ia para a academia em jejum. Eu sempre perguntava como ela estava, sentia bem, não tinha nenhum mal-estar, mas eu quero salientar aqui para vocês o processo. Não foi de uma hora para outra, ela teve uma mudança no padrão alimentar, ela teve uma mudança no estilo de vida. O jejum foi progressivo, né, até pela idade e pelo conhecimento que eu tinha na época. E no quarto, virando do quarto para o quinto mês de tratamento, quando nós pegamos os exames dela, ela não tinha mais nem RI, nem resistência à insulina. Com muita emoção que eu pude verificar o exame dela e ver que eu agora pude, tratar da minha mãe, e ter este resultado que era incrível e novo para mim, porque dentro do que eu aprendi, diabetes era para o resto da vida e sempre tratando com medicamento. E a partir desse primeiro caso de remissão, foram vindo outros casos e mais aprendizado. É impossível nós, nos fecharmos e dizer: "Eu já sei tudo", não. Isso já tem 6 anos, e ao longo desses 6 anos eu mudei muito mais a minha prática clínica, eu aprendi muito com outros profissionais, com a própria, eh nós temos algo em nós, né, é algo muito sinergético, nós temos percepções, principalmente ao longo de uma consulta, nós ouvimos o paciente, percebemos, buscamos aquilo que a gente já tratou, aquilo que a gente já vivenciou, e agora a gente pode aplicar nesse paciente, mas com uma nova realidade, com uma nova roupagem, voltado para a particularidade daquela pessoa, não só da complexão física, mas do seu estado metabólico, do seu estado emocional, do seu estado espiritual. Tudo isso tem tudo isso é muito particular e individual, né, de cada paciente. Dentro disso, é isso que eu posso dizer para vocês. Com esse relato, tanto da minha vida profissional, como do que eu vivenciei como profissional, como filha, eh, em um não conseguindo fazer nada, porque era um conhecimento extremamente ultrapassado, mas principalmente, mais do que ultrapassado, é um conhecimento muito dentro da caixa, muito dentro de um sistema que busca nos adoecer, porque é um sistema que, ao mesmo tempo que te oferece inúmeras ofertas de alimentos hiperpalatáveis que aprisionam o seu paladar naquele alimento, naquele produto, subproduto, que você fica pensando constantemente nele, que você vai em busca dele novamente, e isso vai te adoecendo cada vez mais. E ao mesmo tempo que você tem uma oferta incrível desses super palatáveis, vem uma outra indústria, que é a indústria farmacêutica, e te oferece a solução daquilo que os produtos alimentícios causaram em você. Eu não nego a importância de algumas medicações, não nego, mas é importante nós entendermos que este não pode ser a única solução, que existem, medicações que, ao invés de te ajudar, vão te adoecer ainda mais e vão te aprisionar dentro desse sistema.
que nós precisamos ter uma metanoia, uma mudança de mente, e isso não basta só eu chegar aqui e falar para você, ou você buscar, principalmente na internet, ela está saturada de informações, e desinformações, isso faz bem, isso faz mal, você fica assim completamente confuso. É importante você buscar e, por si só também, testar em você. Porque quando nós testamos em nós e vemos resultados, vemos que realmente está acontecendo uma mudança daquilo que a medicina tradicional disse que aconteceria, aí eu tenho certeza que realmente existe algo muito além do que esta indústria e essa tem para me oferecer. É dentro dessa exposição que eu venho, me apresento, e na sequência dos vídeos eu quero continuar trazendo para vocês essa importância, essa mudança de comportamento, essa essas estratégias que nós podemos ter para que, além da estética, você tenha realmente uma saúde plena, internamente falando. Não só o seu corpo físico, mas a sua alma e o seu espírito. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você me siga na principal plataforma onde nós postamos os nossos vídeos, é no Instagram, nutri.rutlages. Te espero por lá.